Olá, boa noite a todos, a todas. Hoje é a nossa palestra e meditação número 137, no dia 11 de outubro de 2023. O tema de hoje é bastante interessante, fala sobre a ayahuasca como um instrumento divino para a expansão da consciência. Quando eu procuro fazer toda semana, a gente tenta fazer uma palestra que tenha começo, meio e fim, de tal maneira que as pessoas tenham uma compreensão maior, mais abrangente, e permite a pessoa meditar, refletir, pesquisar, muito importante pesquisar, né? Sobre o tema. Então, primeiramente vamos falar do que é consciência, né? Nós, no mundo ocidental, nós fomos muito podados na questão do conhecimento da consciência, do que é a consciência, e também do que somos nós como seres humanos, né? E esse problema não ocorre no mundo oriental, que tem uma tradição, uma filosofia e uma medicina de 3, 4, 5 mil anos, onde analisa o ser humano dentro de uma perspectiva holística, através dos seus chakras, através dos meridianos da acupuntura, como estudado na medicina chinesa, na medicina indiana, ayurvédica. Então, de uma forma bem sucinta, o ser humano ele é composto não apenas do corpo físico, né, que é um corpo atômico, como nós sabemos, com os mesmos átomos do planeta Terra, né? Quer dizer, nós somos uma extensão viva da Terra, embora a Terra, Mãe Gaia, também seja um organismo vivo. Então, nós seríamos um núcleo como o núcleo da Terra. Então, essa é a parte mais visível que se presta muita atenção no mundo ocidental. A medicina ocidental, basicamente, é focada nessa parte física do ser humano. Mas nós temos uma parte energética, chamada de corpo etérico, duplo etérico, que é fácil da gente perceber quando a gente faz esse movimento aqui entre as mãos, com as mãos, você sente uma energia, né? Essa energia é chamada de corpo, entre aspas, né? Ou campo vital, corpo etérico, duplo etérico. Isso é conhecido tanto nas religiões orientais como no espiritismo brasileiro, por exemplo. O próximo campo do nosso ser humano holístico é a parte emocional. Então, é o que chama as nossas emoções. Isso também é um outro campo eletromagnético que está em conexão com o corpo etérico e, consequentemente, com o corpo físico. O próximo corpo do nosso organismo holístico é o chamado corpo mental, que é o que a gente chama de minha mente, né? Nossa parte cognitiva. E existe, além dessa parte mental, concreta, vamos chamar assim, intelectual, existe um mental abstrato que na tradição hindu, na doutrina yoga, é chamado de corpo causal. E esse corpo causal, que está mais ancorado no hemisfério direito, ele recebe as intuições do nosso corpo espiritual, que é chamado também de eu superior.
Então, de uma maneira resumida, sumarizando, então o corpo físico está na terceira dimensão, no mundo da matéria. O corpo etérico vibra numa dimensão 3,5, 3,5. O nosso corpo emocional vibra num plano chamado quarta dimensão, o plano astral, e o nosso plano mental concreto e abstrato numa quinta dimensão chamada de eu superior, ou eu espiritual, ou espírito. Uma outra abordagem para isso aí seria corpo físico na terceira dimensão, a alma, como é chamado o campo áurico, na quarta dimensão, e o nível espiritual, o eu superior, na quinta dimensão. Dependendo do seu nível de compreensão de sua consciência, você vai perceber a realidade também de uma forma distinta, né? E quanto mais você eleva a sua vibração, quando eu falo vibração, é vibração magnética, você mais tem uma percepção precisa da realidade. Então, quanto mais evoluído espiritualmente você for, mais você vai ter uma percepção mais elevada da realidade. Então, vamos fazer uma comparação de como se fosse uma religião comparativa, né? Existe muito isso, né? Então, a pessoa que está no nível do materialismo ou de uma religião fundamentalista, então ele só enxerga a vida material, não sabe sobre vidas passadas, sobre reencarnação, sobre o retorno numa outra encarnação, porque ele está preso numa realidade material. Então, a maioria das religiões fundamentalistas, seculares, como a Igreja Católica, as igrejas pentecostais, neopentecostais, elas têm essa percepção da realidade que a vida é só esta e pronto. E daí vai para o céu, vai para o inferno. Se você participa de um budismo, do hinduísmo, de um shintoísmo, de um espiritismo aqui no Brasil, você já tem o conhecimento de uma percepção mais elevada de que a alma ela não desaparece com a morte física, né? Então, já é outro nível de percepção da realidade. E à medida que você vai expandindo a sua consciência, você vai transcendendo até mesmo essas questões religiosas. Você se transforma numa pessoa espiritualista, né? Não religiosa. E a pessoa se transforma num buscador espiritual, né? E como a busca é muito importante, porque na realidade ela vai alargando o nosso envelope mental, a nossa consciência, a nossa compreensão da vida, né? As formas tradicionais de expansão da consciência são várias, né? Então nós temos as clássicas, como a prática da yoga, meditação, ir para um monastério, né? Momentos de silêncio. Então são essas práticas tradicionais, religiosas, para expandir a consciência, está tudo certo, né? Existem muitos caminhos para expandir a consciência. Hoje nós vamos falar da ayahuasca, né? Então, a ayahuasca, que é um chá divino, porque ele vem trazido do astral, né, há milhares de anos pelos povos indígenas
do Amazonas, da área da Grande Amazonas, e ele faz a combinação de duas plantas, né? O mariri, que é uma energia masculina, e a chacrona, que é a energia feminina, que é o princípio ativo. Esse princípio ativo é um produto chamado DMT, dimetiltriptamina. Existe muita pesquisa científica hoje sobre a questão da ayahuasca, do seu papel como um processo de cura de drogados, de dependência de narcóticos, de depressão, etc. Mas não vamos abordar essa parte terapêutica da ayahuasca. O DMT, como já foi pesquisado, você pode pesquisar, ele é um produto que é segregado pela glândula pineal, né? Nossa glândula pineal está no centro da cabeça e é um cristal que funciona como uma antena, cristal de apatita, e esta antena é que faz a conexão ao nosso eu superior, à quinta dimensão ou ao nível espiritual, por onde influi as intuições, as revelações, os insights, tudo isso vem do nosso aspecto espiritual, do eu superior, vibrando na quinta dimensão. Então, o DMT, esse princípio psicodélico da ayahuasca, ele é produzido endogenamente, quer dizer, intrinsecamente, interiormente, pela própria glândula pineal, quer dizer, é um produto do nosso organismo. A ciência descobriu que existem 2 picos de grande produção de DMT pela pineal. Uma é quando a gente nasce. Então, o bebê recém-nascido tem uma grande produção de DMT. E observe uma coisa muito interessante. A criança recém-nascida, até o primeiro ano de vida, os primeiros anos, ele tem uma conexão espiritual ainda e memórias de sua vida passada. No mundo ocidental, como se desconhece isso, isso passa sem ser pesquisado, e aí depois a criança normalmente vai se envolvendo cada vez mais na presente encarnação e acaba perdendo essa memória ancestral de vidas passadas. Então você veja aí no nascimento que o DMT tem uma relação com o plano astral, que é de onde a gente vem quando a gente reencarna. E o segundo momento, pesquisado pela ciência, é quando a gente está prestes a desencarnar. E você observe que muitas pessoas com doenças terminais ou com bastante velhice, um pouco antes do desencarne, ela começa a dizer que está tendo encontro com pessoas que já faleceram, pessoas queridas, começa a se comunicar e os parentes, né, não compreendem, né? Então, isso é efeito também do DMT. Então, você vê que o DMT, ele nos leva a processos de conexão com o astral, tanto no nascimento quanto na morte. Eu tive a oportunidade na Rússia, quando eu estava lá no meu retiro espiritual nas prisões, de conversar com pessoas que usavam o DMT como um narcótico, né? E não um processo sagrado como a ayahuasca, mas um processo industrializado, sintetizado em laboratório. Então a pessoa fumava o DMT puro, que é como se fosse um açúcar, e em 2 minutos ele saía do corpo, tinha uma projeção astral. E ficava cerca de 20 minutos, meia hora no astral, olhando o seu corpo físico caído como se fosse morto, né? O que foi observado, num dos casos que eu pesquisei,
é que não vicia e as pessoas só fazem algumas vezes por curiosidade, mas como tem um medo, né, porque não sabe como voltar para o físico, então ele faz a experiência e pronto. Então, existe um outro processo que ativa a pineal, que embora não seja de fato pesquisado, é quando você faz uma regressão de memória, né? Que você sai da frequência cerebral beta, que é o estado de vigília, e quando você entra na frequência teta, que você começa a acessar os seus registros, principalmente os seus traumas de vidas passadas. Então existe também uma maior produção de DMT endógeno pela glândula pineal. É isso que permite que você acesse as suas informações, né? Informações de vidas passadas. O chá da ayahuasca, como também o uso do peyote pelos povos nativos da América do Norte, ele traz os efeitos semelhantes, né? Vamos dizer assim. Então, o chá da ayahuasca, ela hoje tem cunho religioso, né? É por isso que ela não pode sofrer legalmente restrições, como na própria Europa, embora na prática alguns países tenham feito, mas ela, pela Convenção dos Direitos Humanos da Europa, o chá da ayahuasca não pode ter restrições, pelo fundo religioso, né? E hoje, a nível planetário da humanidade ocidental, existe um chamado muito grande para o sacramento da ayahuasca, né? Porque ela permite que você, de forma consciente, acesse esses seus estados mais abrangentes de consciência sem perder a consciência. Porque, na realidade, como você sabe, todas as noites a gente literalmente morre por algumas horas, né? Nosso campo áurico sai do corpo, a nossa alma sai do corpo, e isso se chama projeção astral. Então, quando a gente está no estado de sono, na quarta dimensão, a gente está acessando todas essas informações, está, na realidade, vivendo num mundo paralelo, de onde nós viemos, né, ao nascer, e para onde nós iremos ao desencarnar, né? Isso é um processo natural. Um dos grandes problemas que temos hoje é que existe muita teoria e pouca prática, pouca vivência, né? Então, se é só pela teoria, é muito fácil de você ser manipulado, né? Por sistemas de crenças, por tradições religiosas, por manipulações religiosas, políticas, né? É diferente de quando você vive a experiência, né? Eu, por exemplo, eu costumo brincar que eu não acredito na reencarnação, né? As pessoas tomam um susto, né? Eu digo assim, brincando, mas porque eu lembro tem um flash de 8 encarnações e alguns desencarnes, né? Então, quando você vivencia essa experiência, você fala com autoridade, na realidade, né? Você sabe porque você vivenciou a experiência. Então, à medida que as pessoas, na sua busca espiritual, começam a fazer o uso do sacramento da ayahuasca, ela começa, dependendo do seu nível vibracional, ela começa a vivenciar experiências espirituais. E é muito importante salientar isso, né? Que é como se você, fazer uma analogia, né?
Você quer transformar uma sala numa alta vibração, quer mudar a vibração de uma sala. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma limpeza, né? Então, depois da limpeza, é que você pode colocar as flores, colocar cristais e fazer a sua decoração, né, da sua preferência. A mesma coisa ocorre com relação ao nosso campo áureo. Eu observo o seguinte, né? Na prática de centenas de cerimônias com a ayahuasca desde 2006, o que se torna muito impactante para expandir a consciência é a pessoa ter medo, né? Porque o medo e o medo inconsciente é pior do que o medo consciente. Por exemplo, se a pessoa aparece uma cobra, é um medo consciente, né? Mas se a pessoa tem um medo inconsciente, por exemplo, porque morreu afogado numa outra encarnação e fica com medo de pisar numa poça de água, isso é um medo inconsciente. E isto faz cair a vibração, a sua ressonância do seu campo áurico, da sua alma. Então a pessoa que está na busca espiritual, o que ela quer, qual o propósito dela? É fazer o acoplamento magnético, a ressonância magnética, com uma vibração mais alta, que é a vibração do nível do eu superior. Então a pessoa tenta e não consegue. O Mestre Jesus falou sobre isso com as suas parábolas, né? Ele disse assim: batei que a porta se abrirá, busqueis e achareis, pergunteis, será respondido. Por que isso? Porque nós, no nosso estado de dualidade, de livre-arbítrio, no plano da terceira dimensão e da quarta dimensão, para acessar o eu superior, nosso eu espiritual, você precisa pedir. É isso que ele chama bater na porta, né? Então esse é um primeiro passo. Você está na busca espiritual, é o caminho espiritual. Não chegou lá ainda, né? O eu superior, ou os seres de luz, ou anjos, né, de vibração já no plano de unidade, de nível cósmico, ele tenta mandar a intuição, né? Como fosse uma transmissão, uma irradiação magnética, uma telepatia espiritual que vem do eu superior para baixo. Só que, se você não estiver com o seu veículo que consiga sintonizar aquela vibração mais alta, você não consegue captá-la, sintonizá-la, né? Então, é por isso que Jesus disse, né? Quando o discípulo está pronto, discípulos somos nós, a nível do ego, né? Terceira, quarta dimensão. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O mestre a que mestre Jesus se refere é o nosso eu superior, nosso eu espiritual, né? Então, e os traumas que todos nós temos os nossos traumas, só tudo está debaixo do tapete, vamos dizer assim, escondido debaixo do tapete do inconsciente. E o nosso ego, no nível da terceira dimensão, do estado de vigília, quer aparecer bonito na foto, como se diz, né? Então, os nossos pecados a gente esconde, mas eles estão lá, né? Você pode nem ter percepção dele quando você está na vigília, acordado, entre aspas. Mas quando você dorme, que acessa a linha do seu tempo individualizada na quarta dimensão, então você vê os seus traumas, seus pecados, tanto desta encarnação como de outras encarnações. E isso gera traumas e faz cair a vibração, porque ele traz o medo junto com ele, né?
Então, na meditação mapa que a gente vai fazer daqui a pouco, existe um trabalho que é feito pelos sirianos, né, para a limpeza dos traumas. A gente vai falar um pouquinho isso depois. Então, com a experiência da ayahuasca, você vai... Outra coisa importante, né? Você tomar o chá como se fosse um chá normal, ele não faz nenhum efeito. Ele só faz efeito numa cerimônia sagrada. Que seja numa cerimônia do Santo Daime, que seja da união do vegetal, que seja numa boa cerimônia xamânica. Então, existem os mantras, as vibrações, as chamadas, né, feitas pelos mestres da cerimônia, o facilitador da cerimônia, que ajuda os participantes, através do som, elevando a sua vibração, som ou música, né? Então, quando você participa dessas primeiras cerimônias, normalmente o que ocorre é uma limpeza emocional, né? Você lembra de traumas, de pecados e vê um desconforto, né? Eu vou dar um exemplo prático que eu acho muito importante, que ele ocorre com frequência, né? É a questão da mulher que aborta. Então, o aborto ele pode ser até legal do ponto de vista jurídico, né? Mas do ponto de vista moral, do ponto de vista da realidade, ele é um crime. Não adianta ter discussão jurídica, né? Então, o que é que acontece? Mesmo que seja juridicamente legal, a mulher que aborta, que pratica esse crime, esse assassinato, ela carrega um sentimento de culpa. E normalmente ela pega esse, esquece o assunto, bota debaixo do tapete. Quando ela toma o chá da ayahuasca, aquele ato vem com muita força. Traz muito desconforto e muitas vezes o vômito. E isto é uma purificação. Na realidade, a gente tem que ver isso como uma profunda limpeza energética que vai, inclusive, prevenir doenças que podem acontecer anos depois, como problemas no útero, no ovário, miomas e tantos outros problemas dos órgãos femininos, né? Então, a partir do momento que você faz a sua limpeza vibracional, então você realmente consegue acessar níveis vibracionais mais elevados, né? E aí é quando você tem aquelas experiências divinas de verdadeiramente ter uma reconexão espiritual, né? Porque, embora as religiões tenham no nome esse propósito, religar, religião, na realidade elas não fazem isso, elas fazem o contrário, né? Elas fazem um paradoxo, né? Porque na hora que ela começa a criar regras e crenças e colocar medo nos seus fiéis, nos seus cordeiros, você na realidade está afastando a pessoa pelo medo, né? Então, quando você tem essa experiência, e você, como eu comentei no início, isso pode ocorrer também em outros protocolos, em outros instrumentos como meditação, yoga, etc. Às vezes até um acidente, né? Um trauma psicológico grande, traz essa explosão de DMT pela pineal e a pessoa tem muita clareza mental, traz clareza mental no estado de êxtase, né? Esses relatos são comuns às chamadas EQM, experiências de quase morte, né? E existem inúmeros livros escritos por médicos, né?
onde relatam que seus pacientes em cirurgia com risco de morte tiveram um êxtase, onde aparece o túnel azul, um buraco de minhoca, que sai da terceira dimensão para a quarta dimensão, parecem seres de luz e uma experiência de êxtase, né? De conexão espiritual ao divino, né? Então, um dos problemas que hoje existem é a maioria das doenças, vamos dizer assim, do mundo ocidental, não são nem doenças físicas como as pandemias, malária e outras coisas, são doenças da alma, né? Ansiedade é uma doença da alma, depressão é uma doença da alma, vazio existencial é uma doença da alma, né? Então, se você olhar a quantidade de medicamentos que é vendido pelos laboratórios, é uma coisa espantosa, né? E são por quê? Doenças da alma. Porque a pessoa, quando ela está numa condição de sobrevivência, imagina as pessoas que moram na Palestina, né? Que vivem na pobreza, na miséria, há muitos 70 anos, né? Então, quase que ele não tem essa motivação para o lado espiritual, ele está muito mais na sobrevivência do dia a dia, né? E tantas outras comunidades afetadas assim, que é o que mais tem nesse planeta, dessa humanidade enlouquecida que a gente vive hoje, né? Então, a razão de ter tantas pessoas e tantos jovens, né, pela busca da ayahuasca é por conta desse vazio da alma, né? Então, quando a pessoa, em cerimônias sagradas, né, não é entretenimento, não é distração, ela tem essa clareza mental do que é realmente relevante na vida, você se transforma, a pessoa se transforma, né? Então, eu vejo assim, né? Não é para divinizar a ayahuasca, não é para transferir o nosso poder para a ayahuasca, nem para a igreja que fornece, nem para o xamã que usa, mas ela é um instrumento, né? Como fazer um pranayama, fazer uma respiração, fazer uma yoga, né? Posturas, né? Então, são muitos os caminhos, né, que levam a essa expansão da consciência, a essa reconexão, que é o nosso direito, né, de reconectar a nós mesmos, ao nosso eu superior, ao nosso mestre interno, a nossa divindade, né? Como disse Jesus, vós sois deuses. Então, finalizando, né, medite sobre isso, reflita, pesquise, né? Na internet hoje tem muitos relatos importantes, né? Existe muita pesquisa científica, né? Não existe mais porque é um produto vegetal, não pode ser patenteado, mas ainda nós teremos muitos processos de cura que serão reconhecidos pela medicina do futuro, não a medicina alopática atual, né? Como um caminho para a cura holística, né? De todos os nossos aspectos, tá bom? Muito bem. Vamos agora, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no chat, que eu tentarei responder, tá bom? Muito bem. Então, hoje é a meditação número 137 do MAP, Movimento Ascensional Planetário, né? Este método eu recebi
enquanto eu estava na Rússia, na prisão, usando os instrumentos que são próprios da terapia holística pleiadiana, frequências de luz, onde nós invocamos os seres de luz pleiadianos com o mantra Aloha 3 vezes. Os pleiadianos são seres da quinta dimensão, são como fossem anjos, né? É um reino que a gente pouco conhece, o reino celestial, reino angelical, mas ele está presente, principalmente nessa nova era de Aquários, que nós vamos passar por muitas transformações de consciência, de evolução espiritual, né? Existem, então, os pleiadianos, eles trabalham harmonizando os nossos campos magnéticos, os nossos chakras, coração e a parte neurológica. Existem os Cherokees no plano astral, o mantra de invocação é Akita Mani Io, 3 vezes. Eles trabalham na vibração do nosso plano astral, emocional, ajustando as nossas emoções, né? Purificando as nossas emoções, vamos dizer assim. E existem os sirianos, que são seres de uma vibração de quinta, sexta dimensão. O mantra de invocação é Ia Iuma, 3 vezes. Os sirianos, eles fazem um trabalho muito importante, que é fazer a limpeza do cérebro reptiliano, que é onde está guardadas as nossas memórias ancestrais, uma memória chamada cerebelo. Essa memória ancestral, ela funciona como um fator de proteção, né? Então, imagine uma pessoa, vou dar um exemplo bem prático, né? A pessoa, normalmente uma mulher, foi presa numa encarnação passada, em porões, e ela tinha sobre o corpo dela acorrentada, né, como uma bruxa, como eu passei já, tive uma experiência como essa, uma encarnação há uns 1000 anos atrás, como mulher curandeira queimada na fogueira. Então, tinha baratas que andavam sobre o seu corpo, né? Então ela gerou um trauma, morreu. Então, se ela vê uma barata hoje, que é um ser inofensivo, não agride, pequeno, tem medo de humano, né? Mas ela entra em desespero, né? Então, essa informação que a barata é perigosa por conta da experiência que ela vivenciou noutra encarnação, ela está presente aqui nesta memória do cerebelo e traz medo, né? E o medo, como eu comentei antes, ela dificulta nosso aumento vibracional na direção do nível espiritual. Então é fundamental que a gente gere essa limpeza dos medos ancestrais, dos traumas primordiais, desta encarnação, geralmente na infância, e também de vidas passadas. Então, essa equipe espiritual toda, gratuitamente, como um presente divino da grande fraternidade branca, a hierarquia espiritual, que nos ajuda, respeitando o nosso livre-arbítrio, porque você precisa invocá-los, né? E eles vão trabalhar. Evidentemente, eles trabalham a nível energético, né? Nos vários corpos, no corpo mental, no corpo emocional, no corpo etérico. Então, funciona como, fazendo uma analogia com as doses homeopáticas, né? Então, você faz essa invocação antes de dormir
invoca os seres de luz, coloca as suas intenções. A intenção é muito importante. É muito importante porque quando você dorme, você tem a projeção astral, né? Então, ela vai ajudar e vai purificando o seu campo energético. E à medida que você purifica o seu campo energético, naturalmente vai refletir tanto a nível mental, emocional, como também ajudar na parte física, se for o caso, né? Tem uma pergunta aqui. Eduardo, você aconselha o uso de ayahuasca por crianças? Veja bem, eu participei 1 ano na União do Vegetal, uma organização religiosa muito importante. E eles usam para crianças bem pequenininho, né, uma gotinha, né, bem pouquinho, né? Então não tem problema, evidentemente não vai dar um copo de ayahuasca para uma criança de poucos quilos, né? Mas dá uma gotinha, não tem problema. E eu observei isso também, né, que os jovens na União do Vegetal, principalmente, com 18, 20 anos, já são seres iluminados, né? Uma coisa muito linda, né? Porque vai trazendo clareza mental, né? E a pessoa que tem clareza mental, naturalmente, ela desenvolve a amorosidade, né? Toda pessoa que tem consciência, ela naturalmente é uma pessoa amorosa, né? Condicionalmente. Então as coisas coexistem de forma simultânea, tanto a parte da sabedoria como a parte do amor incondicional. Então, basicamente é isso, né? Você se prepara para dormir, faça as suas preces pessoais, se você tiver. Toda prece é muito importante, né? Uma parte devocional, né? Ela eleva a sua vibração. E aí você invoca os seres de luz e coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado como uma prioridade, tá bom? Então vamos começar agora. Vamos fechar os olhos, procurar uma posição confortável, que seja sentado ou deitado. Nessa meditação é criada uma plataforma energética, uma egrégora, vamos chamar assim, que a gente sustenta ela por cerca de 15 minutos, meia hora. Okay? Então, se você não for dormir, fica aí um pouco mais de tempo, até você sentir que passou o efeito da meditação. E se você já estiver pronto para dormir, boa noite, bons sonhos, né? Boa cura. Então, eu recomendo sempre uma prece que eu vou fazer agora, chamada Grande Invocação, que é uma prece universal, supra-religiosa, foi canalizada pela Alice Bailey da Teosofia, né? Então, vamos respirar algumas vezes, segurando o ar um pouquinho, soltando pela boca. Coloque a mão no cardíaco, primeira mão esquerda e a mão direita por cima. Enquanto você expira, leve a atenção para as suas mãos. Isso tira a nossa atividade mental da cabeça para o cardíaco, né? Nós temos neurônios no coração, o coração é um cérebro também.
a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus. Flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus. Flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida. E o propósito, todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz. Aloha, aloha, aloha. Esses são para os pleiadianos. Akita maniyo, akita maniyo, akita maniyo. São para os Cherokees. Ia e o mar. Ia e o mar. Ia e o mar. Dos sirianos. E agora você coloca a sua intenção. Naquilo que você deseja que seja trabalhado. Então procure fazer isso todas as noites, antes de dormir, crie o hábito para isso. E você está iniciado, autorizado a ensinar para qualquer pessoa que queira participar. Você ensina os mantras, como a gente está fazendo aqui, e assista também a essas palestras. Essa palestra fica gravada no meu Instagram, né, que você está assistindo aí, e amanhã ele fica também no YouTube Eduardo Chianca. Então, boa meditação, boa noite para todos. Namastê, namastê, namastê.